A Organização Marítima Internacional, a agência da ONU responsável pela regulação do transporte marítimo, planeja em 2025 definir novas medidas para diminuir a emissão de CO2 na logística marítima. O objetivo faz parte do compromisso global de zerar emissões de gases de efeito estufa até 2050. No radar das empresas está a possibilidade de uma taxação sobre emissões, o que gera incerteza e um aumento da cautela nas negociações de contratos futuros, já que detalhes como valor e metodologia de cobrança ainda não estão definidos. Para o agro brasileiro, o impacto potencial dessas mudanças é significativo, porque ele pode aumentar o custo dos fretes marítimos e refletir também no preço final de produtos exportados e importados, incluindo insumos essenciais para a produção agrícola. A questão dos biocombustíveis também entra como um ponto de debate importante nessas novas diretrizes de descarbonização do transporte marítimo. Se a Organização Marítima Internacional adotar medidas que excluam os biocombustíveis como soluções aceitáveis para as metas de 2050, o Brasil, que é um grande produtor de biocombustíveis, pode enfrentar desafios. E aqui a gente está falando dos biocombustíveis brasileiros e é uma questão importante para analisarmos com Camilo Adas, diretor de transição energética da BH. Camilo, seja muito bem-vindo à Jovem Pan News. Já responda para a gente que medidas estão em estudo para 2025 na logística marítima que podem encarecer o frete em função dessa agenda de emissões. Olá, Kellen. Obrigado por essa oportunidade de esclarecer esses pontos tão importantes. As medidas que devem ser definidas a partir de agora, elas estão tratando da redução de CO2, das emissões de CO2 pela Marinha Mercante Mundial. No caso aqui estamos falando de 176 países que estão filiados à IMO, da ONU, e elas vão determinar as reduções para 2030, 2040, 2050. Ou seja, o que se decide agora, em 2025, tem um impacto para os próximos 25 anos. E exatamente como você explicou, está sendo definido que aqueles países, aquelas bandeiras, que é como se usa a terminologia na IMO, o país da bandeira que registrou o navio, não cumprir tais metas, eles vão, na forma de um fundo, na forma de um tipo de contribuição, que é uma taxação, nada mais, nada menos do que uma multa, definir valores que vão implicar nos níveis de emissão. Se você não reduziu como eles pretendem, o armador, o país de bandeira, precisa pagar uma multa. Automaticamente, essa multa vai impactar em toda a rede de transporte logístico que vai pelo mar. O Brasil tem todas as suas exportações, praticamente 90% das exportações vão por via marítima, então o impacto nas commodities brasileiras pode ser brutal, seja do agro, seja da mineração, seja qual que for. Camilo, a gente conversou com algumas fontes que em off nos disseram que é um cenário cinzento em relação a contratos futuros, pois não se sabe quando essa taxação que você colocou aqui para nós pode começar a ocorrer. Existe alguma regra de transição e isso já pode estar presente a partir de 25, 26, ou seja, agora nesses anos que estão começando? Do ponto de vista formal, isso não se sabe ainda, não está definido o mecanismo dessa taxação ou o mecanismo dessa cobrança. Em inglês, eles chamam isso de leveling, que é a alavancagem. Então, nos bastidores há uma série de questões que estão sendo debatidas, mas do ponto de vista formal, essas decisões devem ser tomadas no final do primeiro trimestre de 2025 e na outra reunião subsequente, que é setembro, outubro de 2025. Você tem uma ideia de quanto isso encareceria o frete? Não está sendo falado isso. O assunto está tão complexo que esses detalhes ainda não estão em debate. Isso seria, a partir do momento da definição, desdobramentos que virão depois, não está definido isso ainda. Muito bem. Você é uma liderança importante na questão de biocombustíveis aqui no Brasil. Também está no radar de vocês a possibilidade dessa regra da Organização da ONU não aceitar o biocombustível brasileiro para ser usados no transporte marítimo como uma alternativa aos combustíveis fósseis. É isso que está acontecendo? Essa também é uma pauta que importa ao agro? Ainda pior, Kellen. Na verdade, não está na pauta o biocombustível. Toda essa lógica europeia
de cercear as possibilidades das sementes brasileiras, por exemplo, no caso, a soja, que pode produzir o biodiesel, não estando no portfólio de matérias-primas que possa ser usado para esse tipo de combustível, a gente tem um problema que se desdobra dentro dessa realidade. A delegação brasileira, junto com a Marinha do Brasil, junto com o Ministério de Relações Exteriores, está trabalhando para que se inclua o biocombustível no portfólio de combustíveis que possam ser adotados como aqueles que vão ser as rotas de descarbonização. E aqui é importante um dado técnico. A Marinha Mercante Mundial, que tem mais de 100 mil navios, ela tem uma vida média de 25 anos. Então, mesmo as novas tecnologias que os europeus desejam, por exemplo, uma amônia verde, metanol verde, ou seja, o que for, eles não vão contribuir na prática com nenhuma redução de CO2, porque os navios não vão ter uma taxa de renovação adequada. Então, até que essas novas tecnologias cheguem de fato nos mares, os mares vão continuar emitindo, os navios vão continuar emitindo CO2. E o biocombustível brasileiro é a única solução imediata que pode ser aplicada dentro de um navio com a tecnologia atual para contribuir. Então, o próprio debate, como ele é muito fundamentado na lógica europeia, traz um contrassenso. Exige-se que se reduza a emissão, limita-se as possibilidades de tecnologia para que isso seja atingido, limita-se os biocombustíveis e cobra-se uma taxa para aqueles que não emitirem. Na prática, não está se focando realmente em descarbonizar. Então, essa lógica europeia também tem nos prejudicado bastante. Camilo Hadas... E a delegação brasileira está trabalhando para colocar esse tema dentro da IMA para que seja debatido. Nós continuaremos atentos a tudo isso pelos efeitos colaterais que importam à cadeia do agro e a toda a economia brasileira. Agradeço a você, Camilo Hadas, diretor de transição energética da BH. Volte sempre. Até a próxima.